Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Hoje, dia 3 de dezembro de 2020, quinta-feira, primeira semana do Advento. Memória de São Francisco Xavier. Vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que estás nos céus. Portanto, quem ouve as minhas palavras e a põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nessa contextualização, Jesus, nesse texto do Evangelho, ele de uma certa forma ele não traz novidades, pois as Escrituras já diziam isso. O que muitas vezes nós temos como novidade é a forma como Jesus fala com autoridade. Ele dá um entendimento, um esclarecimento de determinadas palavras, e mais para frente ele vai ser chave de leitura para toda a Escritura. O modo de Jesus falar causou muita perplexidade aos ouvintes da sua época. Então, muitos aceitaram, muitos não aceitaram o que ele disse ou da forma como ele disse. Mas Jesus ele reitera as palavras do Pai de maneira mais próxima, porque antes Deus falava através dos profetas, ele no alto, os profetas na terra. Agora é Deus descendo ao meio dos homens e comunicando aos homens. Então Cristo mesmo sendo Deus, é Deus falando no meio dos homens. Temos então, nesse texto, Jesus ele polarizando certas atitudes, como a ação do homem prudente e o sem juízo, ou seja, o homem imprudente. Então vamos ao texto do Salmo, Salmo 1. Ele vai dizer assim: feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Então nós temos aí de maneira clara, no Antigo Testamento, e também temos a passagem das virgens prudentes e imprudentes, que tratam do mesmo assunto. No número 1805 do Catecismo da Igreja Católica, onde que vai falar das virtudes cardeais, que são 4, temperança, prudência, justiça, fortaleza. Então nós vemos aqui a virtude cardeal da prudência. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática
a discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados a realizá-lo. O homem sagaz discerne os seus passos. Levai uma vida de autonomia, levai uma vida de autodomínio, é a regra certa da ação. Levai uma vida de autodomínio e sobriedade, dedicada à oração. Isso está na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 7. A prudência é a regra certa da ação. Escreve Santo Tomás, citando Aristóteles. Não se confunde com a timidez ou o medo, nem com a duplicidade ou dissimulação. É chamada auriga virtutum, porque conduz às outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. É a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena sua conduta segundo este juízo. Graças a esta virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a ser evitado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus dá ordem, Ele nos motiva a seguir sua palavra, mas Ele também nos dá as ferramentas para podermos bem servi-los. Eu sou o Padre Miguel, vigário na paróquia São Sebastião, Rio Grande da Serra, Diocese de Santo André. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.